Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar aqui com a primeira entrevista do Como, e a gente tem a satisfação imensa de conversar com o Alfredo Benato, que ele é médico veterinário e trabalhou sempre com questão de saúde ambiental, voltado para questões relacionadas a agrotóxico, né? Tem mestrado na área de saúde coletiva pela Unicamp, enfim, sempre, a vida inteira, né, Benato, batalhando por essa causa, que É. infelizmente é crônica, né? A gente já devia ter mais luzes no fundo desse túnel e, infelizmente, eu acho que temos uma grande luta ainda pela frente. Enfim, eu te agradeço imensamente a gentileza de estar aqui conversando com a gente. E eu vi uma frase sua no seu LinkedIn que você diz que estou cumprindo com os meus objetivos. E, né, sou feliz por causa disso. E eu sinto a mesma coisa. Não sei se é pela idade da gente, mas a minha ideia ao estruturar o projeto Como é exatamente para cumprir assim uma missão que eu sinto de trazer informação para as pessoas de onde que vem o alimento, quem produz, como produz, enfim, para resgatar essa ligação que a gente perdeu no decorrer da dita, né, civilização com essa essência que é o alimento da gente. Enfim, então, te agradeço muitíssimo. Eu queria contextualizar aqui que o convite, né, para essa conversa se deu em função de uma pesquisa que foi divulgada semanas atrás e que, na verdade, é um artigo que foi publicado no final de 2019, que fala sobre a mortalidade de crianças, em função dos resíduos de agrotóxicos, né, na deriva do uso desses agrotóxicos em cidades, principalmente no centro-oeste e sul do Brasil. Então, foi uma pesquisa feita por pesquisadores das universidades de Princeton, da Fundação Getúlio Vargas e do INSPER. Então, eles identificaram que a disseminação do glifosato, né, nas lavouras de soja levou a uma alta de 5% na mortalidade infantil em municípios do sul e do centro-oeste, né, como eu comentei, que recebem, então, água dessas regiões sujicultoras. Isso, então, representou, na amostragem ali deles, um total de 503 mortes infantis a mais por ano, né, associada ao uso do glifosato. Eu vou só contextualizar aqui o que é colocado no artigo, e aí depois você fica à vontade para fazer alguns comentários, ou mesmo me interrompa se você achar. Bom, antes de você contextualizar o artigo, assim, eu li o artigo da CNN, eu não li o estudo científico, tá? Uhum. E antes disso tudo, aproveitando que você falou algumas coisas anteriores sobre um pouco da minha história de vida profissional, né? Eu queria dizer algumas coisas, já que pessoas vão escutar isso, que eu acho que são importantes. Por favor. Você tocou assim em coisas essenciais, dizendo da alimentação. Eu quero ir um pouquinho mais fundo nisso, dizendo da essência nossa enquanto ser humano.
Nós, seres humanos, a gente tem que entender de uma vez por todas, ou quem já tem essa sensibilidade, essa espiritualidade que esteja me escutando, vai entender com clareza, e a gente tem que trabalhar nesse sentido, de que a consciência, a nossa consciência, tem que ser de que, sendo seres humanos, nós participamos de uma única família que mora num planetinha chamado Terra. E se nós somos uma única família, a tua ação, a minha ação, ela tem interferência no conjunto dessa consciência, que é uma consciência maior. O caminho que você disse que nós tomamos na produção de alimentos, da forma como nós tomamos, não é um caminho, na minha visão, não é um caminho ético, não é um caminho, é um caminho que tem uma única visão, ou seja, a visão que tem contribuído para o grande mal do mundo, né? E agora, nessa pandemia, para mim ficou muito claro, porque eu tive a oportunidade de estar aqui no Brasil, de ficar preso num país da Europa, que foi Portugal, porque eu fui para lá e acabei não podendo retornar, e vendo as diferenças de comportamento. Ou seja, se é para ser humano, a gente tem que ter alguma coisa a mais, porque a ameba, vamos pegar a ameba. A ameba nasce, cresce, se reproduz e morre. Se é para eu, ser humano, nascer, crescer, reproduzir e morrer, o que é de diferente que eu somo, então, ao conjunto, entendeu? Não adianta você ter filho e só dar comida para esse filho. Ele, se der só comida, ele vai crescer, um dia vai reproduzir, e lá para frente vai morrer. Tem uma outra coisa que você tem que dar para filho, tem uma outra coisa que você tem que estar harmonizado com ela, e essa é uma palavra muito batida, que as pessoas não conhecem, que chama amor. E amor não é ser bonzinho, como colocam, não. Amor é estar sintonizado naquela palavra que tem sido, está na modernidade agora das conversas, chamada empatia. Ou seja, olhar para o ambiente, olhar para a produção, olhar para a saúde ambiental e admitir o uso de veneno é o fim da picada. Exato, exato. Então, vamos se sintonizar agora no glifosato. Com certeza. Quer dizer, como se precisasse falar mais alguma coisa, mas, enfim, estamos completamente em sinergia, em sintonia quanto a esta visão, a esse sentimento. É isso aí. Bom, enfim, Renato, o que, voltando, né, a dura realidade aqui do artigo, eu li o artigo científico, mas realmente estou me pautando no que foi divulgado. Você falou a CNN, na verdade foi Bom, não importa, alguém divulgou. Bom, enfim, e a questão é o seguinte, a reportagem, então, ouviu as entidades mais voltadas, a BBC, perdão, lembrei, as entidades, então, voltadas para o setor de produção, né, de soja, que foi, então, a Bayer, que é a produtora atual, né, a detentora da fabricação do glifosato, a Associação de Produtores de Soja, a ProSoja, e outra entidade aqui representativa da indústria de defensivos agrícolas. E eles comentam sobre o artigo o seguinte:
A Bayer diz que as descobertas equivocadas da publicação derivam de uma combinação de suposições imprecisas e uma coleção de resultados de estudos não confiáveis e mal conduzidos. A ProSoja diz que o glifosato é facilmente degradado quando em contato com solos de carga variável, óxidos de alumínio, ferro e de degradação microbiana, que é bem característica de solos brasileiros. E a entidade das indústrias de defensivos diz que os agrotóxicos usados no Brasil passam por aprovação de 3 instâncias diferentes, a Anvisa, o IBAMA, o Ministério da Agricultura, e que os 3 órgãos analisam estudos de destino ambiental, toxicológicos e de resíduos, e que seguem metodologias internacionais de qualidade. Enfim, o que sempre me chama a atenção é isso, quer dizer, essa conversa fica... eles alegam isso, e, por outro lado, a gente sabe, como é citado também na matéria, que, por exemplo, os níveis, né, um ponto importantíssimo é que as diferentes legislações dos países, né, determinam valores máximos, né, permitidos de concentração de agrotóxicos, por exemplo, na água, e que a legislação brasileira considera uma água potável 500 miligramas. Microgramas de glifosato por Isso. litro, ao passo que a União Europeia permite 0,1 microgramas, quer dizer, a nossa legislação permite 5.000 vezes mais. Enfim, então, e que também a União Europeia, vários países estão questionando, né, a utilização do glifosato por ele ser considerado cancerígeno. E aqui no Brasil dizem que não, que é seguro. Enfim, como é que a gente lida com isso, sabe? Eu digo, nós, consumidores, como é que... Entendi. Armas que a gente tem? Entendi. Primeiro, eu vou pedir para a gentileza do Álvaro, se ele estiver aí ainda, né, de autorizar eu compartilhar uma tela para eu poder... Eu fiz um resumo do glifosato, então, para daqui a pouco eu poder compartilhar essa tela para que a gente converse com as pessoas em cima do resumão que eu fiz, um grande resumão que eu fiz. Perfeito. Mas veja só, eu tive a oportunidade de ser o primeiro gerente-geral de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a minha caneta era a última a autorizar ou não a entrada de veneno no país, segundo os critérios científicos e legais que estão estabelecidos. Então, essa coisa de passar por 3 locais, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Agricultura, a Coordenação de Agrotóxico e o IBAMA, eu conheço, pelo menos por dentro, porque até aquela oportunidade, né, conheci bem. Depois eu tive a oportunidade também de ter idealizado, e depois um grupo de trabalho desenvolveu, e quem me substituiu, que foi o Luiz Cláudio Meirelles, que está na Fiocruz agora, pesquisador da Fiocruz, ele dinamizou o programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, porque a gente não tinha absolutamente nada na legislação ou em termos de programa governamental que pudesse levar informações daquilo que eu estou comendo, qual é o nível de resíduo que tem. Agora, para falar de nível de resíduo, a gente tem que entender, primeiro, a toxicologia continua reducionista, do ponto de vista que ela usa da mecânica newtoniana, determinista, cartesiana ainda,
fundamentada num conceito de um cara que tem um nome comprido, é o Philippus Theophrastus von Hohenheim, vulgo Paracelsus, né? Que ele estaria superior ao Celsus, que era um médico romano. Então, Paracelsus era um cara que já estava acima do Celsus, o médico romano. E o Paracelsus disse que tudo é veneno ou remédio a depender da dose. Tá, isso vale dentro da mecânica newtoniana determinista, isso está valendo. E a toxicologia, assim como a ciência, está presa nisso, né? Não vale em absoluto para as moléculas que no final do século XIX e século XX, início do século XX e até hoje, foram sintetizadas. Por que não vale? Porque o nosso organismo não tem contato com isso, isso é um contato novo, portanto, a interação nossa com essas coisas, ainda nós estamos aprendendo a lidar com elas, porque elas não são naturais. Se você entende isso dessa forma, você entende, por exemplo, que a definição de ingestão diária aceitável, né, e que é feita por um grupo de cientistas com essa visão cartesiana, em que pegam e fazem o seguinte: preciso definir a ingestão diária aceitável. Então, o que é ingestão diária aceitável? O conceito é aquilo que eu posso ingerir, uma quantidade de qualquer coisa que eu posso ingerir por dia, que ao longo da minha vida parece, e o termo é esse mesmo que está na definição, da própria FAO, da própria OMS, parece não me trazer problemas à saúde. Se parece, não significa que não vai trazer, né? Então, essa definição de ingestão diária aceitável é feita com grupos de animais de laboratório, né? Onde se define a DL50 daquele veneno, e a partir disso, eu digo assim, o que é DL50? DL50 no estudo pesquisado com grupos animais, eu vou dando na ração deles uma quantidade de veneno, vou aumentando sempre numa escala logarítmica, e depois disso, aqui tem um ponto de corte. Nesse ponto de corte, que significa DL50, significa que 50% da população morreu. Tá. Mas a ingestão diária aceitável serve para quê? Serve para estudos agudos, de intoxicação aguda. Ou seja, então, voltando no Paracelsus, sal de cozinha, pode ser remédio, claro que pode. Eu tenho uma hipotensão, eu tomo sal de cozinha, melhora, aumenta toda a fisiologia e, a minha pressão subiu por conta do sal de cozinha. Tá bom. Agora, se eu comer muito sal, eu posso morrer intoxicado com sal. Tá, tudo bem. Aí inventou-se um negócio chamado limite máximo de resíduo. Tá? Como eu participei representando o Brasil nos encontros internacionais, eu acho que eu participei por 3 ou 4 vezes na definição de limites máximos de resíduo, os limites máximos de resíduos sempre serviram e vão servir sempre para uma negociação, em especial uma negociação internacional. Ou seja, o Brasil exporta café. Tá, então, o Brasil exporta soja. Ok. O Brasil exporta, sei lá, qualquer outra coisa, em especial as commodities. Qual é o limite máximo de resíduo para quem eu estou exportando? Vamos supor que eu estou exportando para a Bélgica. Qual é o nível de resíduo que a Bélgica aceita, baseado na ingestão diária de sua população? Ela aceita, estou chutando aqui valores, não são esses. Ela aceita 2 miligramas por quilo de peso vivo. Tá bom? Então, é isso que a Bélgica aceita. O Brasil, então, vai ter que produzir essa commodity, essa soja, esse café para mandar para a Bélgica dentro desse padrão. Senão, eles lá não vão aceitar. Deu para compreender até aí?
Muito bem. O que isso significa, então, do ponto de vista da saúde pública? Significa que, quando lá se entra com os pedidos de registro de um veneno, ou de inclusão de novas culturas naquele veneno que já foi autorizado na Anvisa, no IBAMA, no Ministério da Agricultura, eu, indústria, faço um estudo de resíduos. O que sobra durante o período de safra de resíduo em determinada dose do veneno que foi usado. Então, eu usei a dose 82 miligramas por litro, 120 miligramas por litro ou 300 miligramas por litro. Tá, então vamos supor que na de 120 miligramas por litro deu um nível de resíduo 10. Tá, 10. Aí eu vou lá e vejo, muito bem, esse veneno está liberado para quê? Esse veneno está liberado para abacate, limão, cebola, goiaba, sei lá mais o quê, mas eu estou querendo colocar essa cultura agora, que é abobrinha. E o limite que restou foi, na dose de 120, foi 10. Isso cabe para não extrapolar a ingestão diária aceitável. Aí eu faço um cálculo e digo assim, não, extrapola. Se eu colocar em 10, extrapola. O 0,3, o 2 miligramas por quilo dá ingestão diária aceitável. Então, não pode. Então, não está autorizado mais esse veneno para abobrinha. Ok. Então, tá. Então, não pode. Mas vamos supor que o 10 não impactasse tanto a ingestão diária e ficasse em 95% de todas as culturas que já foram liberadas. Bom, então não impactou em 100%, provavelmente a ida não vai ser atingida e provavelmente esse veneno não vai trazer problema para a saúde das pessoas ao longo de sua vida. Então está autorizado. Mas aí tem discrepâncias, como, por exemplo, a questão da água. A portaria 2914, que eu não sei se está em voga ainda, porque eu não tenho acompanhado, né, do Ministério da Saúde, para a questão da água, só listava 27 agrotóxicos, enquanto nós temos em torno de 500 e poucos agrotóxicos autorizados no país, certo? 27. E desses 27, a maioria eram de organoclorados que já foram banidos do país. Como o organoclorado tem uma persistência de 30, 40, 50, 60 anos, pesquisar esses organoclorados são importantes também. Entretanto, pegar o glifosato e colocar ele em 500 miligramas por quilo e não levar em consideração os outros venenos também é um absurdo. E o outro absurdo nesse cálculo de limite máximo de resíduo que a Anvisa faz, não colocar a ingesta hídrica do indivíduo por dia. Ora, se eu tomo, pelo menos recomendado pela OMS, 2 litros por dia de água, tá? Que não precisa ser a toma direta, tá? Pode ser, comi uma fruta, tomei um café, enfim, a quantidade de água, 2 litros dia recomendado. Eu tenho que somar isso no LMR. Foi autorizado para abacate, abobrinha, cenoura, goiaba, café, não sei o quê, não sei o quê. Um limite frente a uma ida, tem que pôr a água, quanto que o indivíduo está tomando de água também. Bom, então veja só, como é reducionista o pensamento da toxicologia, e ela funciona bem quando você fala assim, o cara tomou o glifosato, e aí ele teve corrosão de mucosa, ele teve problemas nervosos, ele teve tremores, ele teve não sei o quê, eu internei ele, tratei, ele morreu, não morreu e teve sequela, ou saiu dali e teve uma sequelazinha e foi tocar a vida dele. Isso é uma coisa. A outra coisa é essa, quando eu abri a minha fala, de que eu chamo de efeito agulha, tá? Eu pego todo dia e fico com uma agulha, é só fazer o teste, né? Pega o teste e faz por uma semana.
e dão umas picadinhas aqui vai fazer uma feridinha. Uma feridinha vai acabar, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Então, isso é o que significa os resíduos de agrotóxicos presentes na alimentação. Então, você pega, por exemplo, bolachas, nos alimentos ultraprocessados, que também é uma outra discussão interessante. Sim. Você pega isso tudo e vai ver, porque você não faz análise do glifosato lá. Vamos ver, nas bolachas que estão no supermercado, quanto que tem de veneno lá e quais são os venenos que estão lá e que não foram computados no LMR, entendeu? Porque passou batido. Então, vê só como é reducionista a toxicologia e ela serve ao interesse de quem detém. Do ponto de vista deles, eles estão corretos. É nisso que eles acreditam que eles estão alimentando o mundo e estão se lixando se isso traz um impacto à espiritualidade, à saúde física, à saúde ambiental. Não, isso não é problema deles. Né? Aí eu crio assim, uma frase que estamos alimentando o mundo. Ora, como você está alimentando o mundo? Está alimentando o mundo com o quê? Com glifosato? Né? Você está alimentando o mundo com o quê? Com organofosforados que estão na alimentação? Está alimentando o mundo com o que você está alimentando? Então, eu lembro, eu sou muito falante, viu, Fabíola? Você viu que eu já peguei e estou indo. Não, e depois, depois você se vira aí, eu não sei o que você vai fazer. Inclusive, eu já marquei ali, eu nem pus limite, porque eu falei, não, deixa ele falar, é precioso. Porque daí mexe com a minha cabeça aqui e eu vou indo. Eu lembro de um dia que eu estava, contar causa é sempre bom. Eu estava numa reunião logo que eu saí de Brasília e voltei para o Paraná e assumi alguns trabalhos no Paraná, dentre eles, naquele momento, o governo do estado era contrário à soja transgênica e aos transgênicos, de modo geral. E eu, junto com um grupo, a gente foi fazer uma fala dentro da indústria da soja, praticamente, dentro dos caras que produziam, dos agricultores que produziam. Eu lembro do nome do cara, era Ângelo, seu Ângelo, ele devia ter uns 70, não sei que Ângelo que ele era, eu acho que era um Ângelo dos infernos, mas tudo bem. Né? O seu Ângelo, lá bastante, depois que eu coloquei a questão do glifosato, a resistência, como que foram feitas as incorporações no gene, né, da soja para tornar ela resistente ao glifosato, que toda essa perspectiva era uma perspectiva só de comercialização para tirar as outras indústrias, que na época era a Monsanto, para tirar as outras indústrias de veneno do circuito, numa concorrência muito bem elaborada, entendeu? Porque daí os caras só iam usar glifosato na soja, não usava mais Paration, entendeu? Paraquat, né? A Paraquat era de outra empresa, porque daí o Paraquat mataria a soja. Ele virou para mim e disse assim, sabe, senhor, eu tenho uma pequena propriedade lá perto de Cascavel, e está dando tudo certo com esse transgênico aí, e eu como eles também. Eu disse, o senhor Ângelo, o senhor tem todo o direito de fazer isso, sem dúvida. Né? Quantos hectares o senhor tem? Eu disse, é pouco, só 2.000. Tá, 2.000 hectares. O senhor produz soja? Produz soja. E o senhor disse que vai comer soja? Então, o senhor coma a soja transgênica com glifosato, fique à vontade. Agora, não repasse o risco para quem não tem o conhecimento acerca disso. As pessoas têm que ter o direito de ter o conhecimento e fazerem a opção se querem ou não querem. Para isso é que o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos foi criado, foi com esse objetivo, levar a informação do limite máximo de resíduo que era encontrado
Claro, e vai dar a fazer todos os alimentos? Não. Em ciência você não consegue, você faz uma amostragem daquilo que era mais consumido, pelo menos em termos de frutas, legumes e verduras, né? Nesse conjunto você fala, olha, o que vocês estão comendo é isso. E aí, mesmo assim, dentro desse reducionismo, que é o limite máximo de resíduo. Estamos aceitando que, se eu, Anvisa, liberei, eu vou controlar a comercialização. Então, tem que estar dentro desse LMR, certo? Dentro desse limite máximo de resíduo, para não impactar a ida. Tudo bem. Isso serviu como, de certa forma, a partir de 2001, que começaram a sair os dados, isso serviu para alimentar a população brasileira. E eu praticamente vi muitas pessoas mudarem seu hábito alimentar por ter esses dados. A Rede Globo e outras televisões do Brasil, jornais, etc., todo ano esperavam para ter o dado, para poder fazer a notícia, o que era uma boa coisa, que levou à conscientização de muitas pessoas, também levou a reações contrárias, né? Nós conseguimos levar isso até 2015, assim. Aí, em 2015, a Anvisa mudou para um negócio trazido por uma das pesquisadoras, das pessoas que participam da elaboração da IDA, num fórum internacional e que trabalha em Brasília, trazer para dentro da Anvisa um negócio chamado refinamento dos dados. Agora não vale mais o LMR quanto se come, agora tem que pegar isso e ver se, de fato, num determinado grupo populacional, isso está impactando ou não. Aí eu já estava no Paraná, nós já tínhamos criado, que a gente vinha vindo, que a Anvisa estava começando a flexibilizar a coisa, nós corremos e conseguimos criar o programa de análise de resíduo de agrotóxico em alimentos do Paraná. E quando a Anvisa disse que não ia usar mais o LMR, e sim que ia tratar isso para um refinamento dos dados, que foi um pedido feito pela própria indústria dentro de uma organização internacional que eles têm, né? Do refinamento dos dados, e estava dentro dos objetivos, e eu sei disso porque o secretário de Saúde me chamou e disse assim, mas como é que eu digo que eu vou sair do programa nacional? Isso por conta disso. Está vendo que no objetivo dessa instituição estava flexibilização e eu tinha documentação. Ele disse, bom, então tem os documentos, está resolvido. Então, faça, saiam. E a minha colega Eliana, na época, fez um documento, um relatório, que nós assinamos junto com ela, e que foi, inclusive, encaminhado para o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, denunciando a Anvisa pelas contradições que se encontrava e por ela ter mudado a metodologia. E de 2015 para cá, você não vê mais as informações na imprensa, você não vê mais nos jornais, ou seja, a população não está sendo instrumentalizada mais para que ela forme juízo se usa ou não usa veneno. Esse é o panorama geral que nós estamos, e o Fórum de Combate aos Agrotóxicos continua lutando para tentar colocar essas coisas para as pessoas. Agora vamos para o estudo que esses pesquisadores fizeram. Eu não li o estudo, portanto, eu seria completamente inconsequente se eu fizesse qualquer referência ao estudo deles com relação aos achados, se acharam, se não acharam. Eu não li o estudo, eu li uma reportagem. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E eu, como tenho uma formação científica adequada, feita pela Unicamp, na área das ciências médicas, eu sou muito cuidadoso nessas questões. Agora, temos de ser, né, Benato? Temos de ser, porque senão a gente fica
mais vida Claro. ainda, né? Porque de fake news nós estamos cansados já, né? Exatamente. E aí você acreditar em qualquer coisa também cientificamente não é certo. Mas veja só, o glifosato é isso que, se eu puder compartilhar a tela agora, Por favor. entendeu? Uhum. Então, aqui, ó, vamos ver. Então, o glifosato, ele é um organofosforado. Essa foi uma briga durante toda a minha passada pela toxicologia no Ministério da Saúde, porque a indústria afirmava que ele não era organofosforado, apesar das informações que a gente tinha de que eram. Enfim, no herbicida, está aí, dessecante de plantações, sistêmico de largo espectro. Aqui é que está uma coisa interessante. Ele inibe uma enzima, que é uma proteína, que favorece o quê? Favorece a síntese de 3 aminoácidos importantes para a planta: a tirosina, o triptofano e a fenilalanina. Tá? Quando você fala de triptofano, tá? Você lembra que a gente não produz triptofano. A gente precisa de triptofano na planta. Para quê? Para que eu possa transformar depois esse triptofano em L-triptofano, que vai ser transformado no quê? Num dos neurotransmissores importantes, que é a serotonina, tá? Que está ligada ao conjunto não depressivo. Ou seja, se eu tenho uma baixa de serotonina, eu vou ter um desequilíbrio de dopamina, acetilcolina, noradrenalina, entre outros transmissores, tá? E, obviamente, eu vou ter um impacto no sistema nervoso central e periférico desse indivíduo por não ter serotonina, tá? Então, a gente começa a enxergar aqui alguns problemas, né? Desse veneno. Um pouquinho da história, de como ele foi inventado, né? Bom, em 2015, a IARC, que é o Instituto Internacional que analisa a possibilidade das substâncias provocarem câncer, colocou o glifosato no grupo 2A, que está escrito aí, considera que evidências de carcinogenicidade, né, em humanos são limitadas, mas não são suficientes. Ou seja, ela coloca no grupo dizendo, olha, tem a possibilidade de ser carcinogênico, sim. Né? Esse grupo da Argentina vinculou o glifosato a mutações genéticas que levam a câncer, abortos espontâneos e nascimentos com má formação. Outros grupos da Holanda, por exemplo, na revista de toxicologia da Holanda, definiu que o glifosato é genotóxico, ou seja, atua na genética dos indivíduos. Então, voltando um pouco, falando assim, se eu pego um nível pequenininho de resíduo e ele vai para lá para dentro do meu corpo, não produz uma intoxicação aguda, mas eu estou sempre ingerindo isso, ele vai na minha membrana celular, ativa outras proteínas e resultado que eu vou dizer lá para as proteínas integradoras de membrana acabam informando o núcleo e atuando em cima do RNA ou do DNA, tá? São os nossos ácidos que compõem pode afetar a microbiota intestinal, principalmente bifidobacterium, lactobacillus e coccobacillus e outros. O que significa isso? Isso significa uma coisa que está vindo à tona agora, e tem um livro muito legal de uma
de uma pesquisadora que estudou, ela trabalhou no projeto Genoma Humano, escreveu um livro chamado 10% Humanos. Eu adoro esse Enquanto livro. eu tenho... Você já leu? Já li. É Para maravilhoso. baixo para cima, muito bom. Pois é. Se eu tenho aí em torno de... vamos colocar 100, né? Vamos fazer uma conta redonda. 100 bilhões de células no meu corpo, eu tenho 1 quatrilhão de outros organismos no meu corpo, na pele, na boca, no olho, no ouvido, no intestino, etc. Portanto, eu sou só 10% do conjunto que me habita. E se eu sou 10% do conjunto que me habita, eu tenho que começar a prestar atenção, por exemplo, que sabonete que eu estou usando para arrebentar com a flora da minha pele. O que eu estou comendo que está favorecendo ou não o crescimento, por exemplo, do Bifidobacterium ou do Lactobacillus, que vai me dar de volta coisas importantes, vai proteger o meu intestino de várias bactérias que podem ser patogênicas, né? Vai proteger a minha pele, etc. Se eu arrebento com isso, por exemplo, eu posso ter um problema de doença crônica intestinal, posso ter uma colite ulcerativa aguda, posso ter uma doença de Crohn, posso ter outros problemas relacionados à absorção de nutrientes. Além do que, o glifosato, falando dele especificamente, ele, no ambiente, ele é um quelante. O que é um quelante? Quelante é uma substância que puxa para ela outras substâncias, outros elementos. Ora, se eu estou ingerindo o glifosato, né, provavelmente ele vai ter uma ação bactericida também, e tem estudos que demonstram isso. Então, ele pode afetar a microbiota intestinal. Aí, a microbiota afetada, além desses problemas mais crônicos que eu coloquei, pode ter aumentos de ansiedade, depressões, etc., etc., uma quantidade de coisas enormes. Diretamente, assim, o glifosato pode trazer, isso daqui eu tirei lá de um site americano, lá da EPA ou do FDA, não lembro, tá? Uma intoxicação crônica, uma exposição aguda ao glifosato. Dor de cabeça, tontura, coma, sonolência, pressão baixa, fraqueza, cólica, diarreia, irritação de garganta, ansiedade, dificuldade de respirar, unha, lábio azul, náusea, vômito. Exposição crônica ao Roundup, que é o glifosato. Corrosão gastrointestinal, dor na garganta, abdominal, dificuldade de engolir, danos no fígado e rim, insuficiência renal. Não é o Alfredo que está falando, é a própria ciência que está falando isso. E linfomas não Hodgkins, e câncer, e outros tipos de câncer, e desordens gastrointestinais, Alzheimer, mal de Parkinson, intolerância ao glúten, e etc., etc. Enfim, veja só. Veja só. O estudo que esse grupo fez, e que depois eu vou procurar, porque eu fiquei muito interessado. Eu disponibilizo para você. Tá. Eu fiquei muito interessado em ler o estudo. É um absurdo, como a indústria está falando, que... Não. A ciência, na verdade, está sempre um passo atrás da nova verdade. Sempre. Por isso é que eu vou fazer novos estudos científicos. Tá? Então, a minha verdade não está dando conta mais, eu vou estudar para produzir uma nova verdade. Então, o que eles estão apontando é a possibilidade de uma nova verdade, e tem todos os fundamentos que eu acabei de listar a eles, científicos, para irem atrás e afirmar o que eles estão afirmando, certo?
Fabiola, é isso. Veja só, a grande questão é, primeiro, a toxicologia é reducionista. A toxicologia usa do conceito que o Paracelso definiu que tudo é veneno ou tudo é remédio a depender da dose. Se fechou nisso, desenvolveu instrumentos, né, e colocou à disposição do FDA, da União Europeia, da Anvisa, etc., de que, não, vê bem, se estiver dentro desse limite máximo de resíduo com essa ingestão diária, está tudo certo. Pode comer à vontade, porque parece que você não vai ter problema nenhum lá na frente. Como fazer a vinculação veneno? Né? Vamos pegar assim, organofosforado provoca depressão do sistema nervoso central. Pode levar o indivíduo ao quê? A um problema sério de depressão, e a depressão dele pode levar ele, inclusive, às raias de um suicídio, certo? Para você provar isso é muito difícil, fazer nexo causal disso é muito difícil. Ora, se isso não é um olhar reducionista, eu não desisto, porque o que mais vai ser tão reducionista a esse ponto? Em contrapartida, se você pega, a começar pelo que você põe no solo, né? Eu sou um ser biológico. Olha, como é que eu sou composto? Eu sou composto por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, chomps, certo? Como é que isso se organiza? Se organiza em aminoácidos, em proteínas, parará, aí juntam os minerais, cálcio, fósforo, parará, faz osso, músculo, parará, papapá. Tá. Qual é o limite? O que tem no limite da minha pele? O limite da minha pele tem o ar. O que tem no ar? Não tem só não tem só oxigênio, tem nitrogênio, tem oxigênio e tem lactobacilo sobrando, onipresente e onipotente. Né? O que mais tem no ar? Né? Ou seja, então, se eu sou um ecossistema e sou só 10% de um conjunto todo que me habita, eu não posso olhar reducionistamente para essa coisa, entendeu? E aí, a frase do meu filho, há uns tempos atrás, para mim foi brilhante. Ele estava com um problema de saúde, ele disse, não, pai, eu já entendi que eu tenho que cuidar de quem cuida de mim. Portanto, mudei minha alimentação. Fantástico! Fantástico escutar isso. Então, hoje em dia, Fabíola, eu, às vezes, vou comer, quando eu olho, assim, para um alimento produzido da forma convencional com veneno, eu não vejo ele como alimento. Eu fico vendo as moléculas nele. Quando eu olho para um alimento orgânico, eu vejo luz, literalmente luz, tá? Por quê? Porque como é que é uma produção orgânica, agroecológica, a produção que respeita a vida? Ela está integrada com tudo. O objetivo final dela, o agricultor quer o dinheiro também, porque todo mundo quer o dinheirinho, todo mundo precisa, né? Ele quer também, ele também quer o lucro, só que ele é muito mais ético, porque ele respeita o conjunto todo, ele respeita as fontes de água, e não é pago por isso, né? Ele respeita as fontes de água, porque tem todo um conjunto orgânico legal que foi criado a partir deles para definir se é ou se não é. Ou seja, o ciclo da produção de um alimento é um ponto de diversidade que não é, vou vender 200 toneladas de soja e comprar 4 caminhonetes de 500 mil reais. Entendeu? A lógica é outra, completamente outra. Então, quando eu vou me alimentar,
além disso que eu falei, de olhar para o alimento orgânico, saber de onde ele veio, ir atrás para entender de onde ele veio, né? Também eu considero isso como um grande ato político da minha parte, de dizer essa outra coisa, e eu posso falar de cadeira, porque eu vivi por dentro, essa outra coisa eu não quero. Eu não quero veneno que fica agarrado no solo, como o glifosato, quando eu sei que 40%, 60% da água não é a água que eu vejo nos rios, ela está no solo, armazenada no solo. Então, eu não quero nem solo, nem água, nem ar, nem nada contaminado com moléculas que vão interferir direta ou indiretamente com esses 90% dos outros seres que me habitam e nos 10% que sou eu. Ou seja, eu, humano, tenho que caminhar mais para a minha espiritualidade e entender, principalmente aqueles que são religiosos, né? Aqueles que dizem que acreditam em Deus, né? Aqueles que vão fazer as suas orações, têm que entender que se tudo está aí e foi criado como foi criado em harmonia. A minha mulher falou uma coisa interessante ontem, eu estava comentando disso, da aula que eu vou dar à noite, aqui da nossa conversa de hoje. Ela disse que interessante, né, Alfredo? A minha mulher e a minha irmã, os animais, pelo instinto, eles vão lá, caçam, né? O leão vai, caça, come, morre, mas está tudo em harmonia com a vida. Só nós estamos esculhambando com tudo. Então, eu sou mesmo, sempre fui, desde que eu entendi todas essas coisas, sempre fui radicalmente contra o uso de veneno. Acho desnecessário, acho que o Brasil teria tudo pelo solo que tem, pelo clima que tem, para estar exportando alimento orgânico para o mundo, ganhando muito mais dinheiro, e nós tudo aqui com muito menos doença, impactando menos o sistema de saúde, gastando menos. Agora, se eu gasto, se eu fico doente aqui, depois eu tenho um antidepressivo para comprar na farmácia, né? Eu tenho um anticarcinogênico para comprar na farmácia, né? E a indústria é a mesma. Exatamente. É muito interessante isso. Mas, enfim, são só reflexões da minha parte, eu não sei se ajudam ou não, se eu estou certo, se eu estou errado. Se eu estiver errado, paciência. Eu vou continuar nessa, como diz os meninos, nessa mesma vibe aí. Exatamente, ó. E vou continuar achando que amor faz bem. É isso aí. Tem uma legião de companheiros, pode ter certeza. Tem. Enfim, e é isso, Alfredo. Eu te agradeço muito as reflexões. Eu, na verdade, ia te fazer algumas perguntas sobre exatamente o Plano Nacional, né, de Controle de Resíduos, que você já comentou. Eu ia te perguntar que postura que você tem, assim, como consumidor, que você também já comentou, enfim. Então, eu te agradeço, você realmente abrangeu aí tudo que eu imaginava, né, que pudesse enriquecer aí a conversa, então foi muito bom. Te agradeço. Eu que agradeço você, por gentileza, me informe onde você vai pôr essa entrevista, quando você colocar ela, né? Porque como vai estar, acho eu que vai estar de público, provavelmente. Sim, eu vou pôr no Instagram do Projeto Como, eu te passo. Tá, aí você me passa, que é para eu mandar para os meus filhos, para minha irmã, Uhum. pelo menos para as pessoas mais próximas de mim, falar, vê as bobagens que eu falei, vê se... Não, Né? com Tá bom? certeza, tá Então ótimo. tá, eu é que agradeço, Fabiola, agradeço ao Álvaro pela gentileza de estar aí, Álvaro. Prazer em conhecê-lo, boa sorte e vamos em Vamos na frente. luta. Isso aí. Vamos à luta. Obrigada, Alfredo. Tchau, Até obrigado, mais. gente. Um Tchau, tchau. abraço. Outro.